Bem-vindo aluno, bem-vinda aluna. Essa é a nossa aula de hebraico e hoje nós vamos finalizar a introdução do estudo das 22 consoantes hebraicas. Vamos falar sobre as últimas 6 consoantes hebraicas. Alguns falam que são 5 consoantes porque eles não diferenciam o sim do shin ou o shin do sim. Mas nós vamos diferenciar e vamos trazer uma palavra para cada uma dessas duas letras. Vamos à nossa primeira letra da aula de hoje, aparece para vocês aí na tela. A primeira letra nós chamamos ela de tsad, ou alguns chamam de tsadik. Tanto faz chamar de tsad ou tsadik. Tsadik, na verdade, vai ser até o termo ou nome, que no português é o termo justo. Então a letra tsad significa também no português justo. E eu separei um trecho bíblico, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse trecho que aparece também para vocês aí na tela. Observem bem esse trecho, novamente eu trouxe um texto do livro de Gênesis, capítulo 6 do livro de Gênesis, versículo 9. Na Bíblia no português está assim escrito: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e reto em sua geração. E eu queria dar destaque para essa palavrinha que aparece grifada em vermelho para vocês, que é a palavra justo no português e no original hebraico é o tsadik. O tsadik é uma palavra que tanto para justo assim como para justiça, ela vai ter essa raiz e ela vai ser apenas flexionada no finalzinho com uma ou outra letra diferente. Então sempre que você vê esses termos tsadik, vai estar falando sobre justo. Então a nossa primeira letra é a letra tsad. Professor, qual vai ser a transliteração? Esse tsad equivale a qual letra no português? É um pouco confuso a transliteração do tsadik, porque muitos transliteram pelo TS, outros transliteram pelo C cedilha e alguns transliteram por um S, porém por um S com um pontinho embaixo, que é para diferenciar de outro som de S que nós também vamos aprender durante essa aula. Mas então falamos sobre o tsad e usamos a palavra tsadik. Vamos para a próxima letra, próxima consoante hebraica, que também vai aparecer para vocês aí na tela. A próxima consoante hebraica que nós vamos trabalhar nessa aula, como vocês podem ver, é o kof. E aqui temos que tomar um grande cuidado, porque se você lembra das primeiras aulas, em um determinado grupo de consoantes, nós falamos sobre o kaf. O kaf, que também pode ser conhecido como raf. O que vai diferenciar o kaf do raf é a existência ou não de um pontinho dentro, que nós aprendemos que chama-se dagesh. Quando eu falo sobre o kof ele é transliterado não por um K ou por um CH, dando um som depois de 2 R's lá do alemão, como nós aprendemos na aula sobre o kaf, raf. Mas ele é transliterado pelo Q, o Q de queijo. E de cara eu já quis trazer junto com essa letra uma palavra. A palavra que eu trouxe é uma palavra famosa, que é a palavra santo. Professor, como pronuncia essa palavra santo? A forma mais correta de pronunciar essa palavra seria kadosh, mas alguns pronunciam como kadesh. Aí, muitas vezes vem o seguinte questionamento: o que é o mais correto, o kadesh ou o kadosh? O kadosh está mais próximo do original na maioria dos manuscritos, mas pronunciar kadesh a gente não pode falar que está totalmente errado, por aquela noção de não existirem vogais no hebraico mais próximo do original. Por isso, tanto kadesh ou kadosh. Mas vamos ficar com kadosh, que é a palavra que aparece na maioria dos manuscritos hebraicos. Então já falamos sobre o tsad e já falamos sobre o kof. Vamos para mais uma letra que também vai aparecer para vocês aí na tela. Observem bem essa letra hebraica que nós vamos falar. Nós chamamos ela de resh. Esse resh é muito diferente a pronúncia de quem tem, como língua materna o hebraico, da pronúncia que nós conseguimos fazer. Mas vale falar que é como se você estivesse pronunciando já esse início da silabação resh como se fossem 2 R's. Então é como se desse uma pequena tremida na sua garganta. Resh, eu trouxe para a gente também uma palavra que vem direto da Bíblia hebraica e vai aparecer para vocês aí na tela. Esse texto é um texto famoso, nós até falamos sobre ele em algumas aulas, nas aulas iniciais, que é o texto de Gênesis 1. E eu quero falar hoje sobre Gênesis 1, versículo 2, que diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E aí vem o ponto que é a palavra que nós trouxemos para falar sobre o resh.
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aparece para vocês o termo que diz respeito ao Espírito, que é o termo ruá, ou ruach, ou ruar, como alguns falam. A pronúncia vai mudar dependendo de qual tipo ou qual escolha de pronunciação hebraica que eu estou usando, mas o que vale é você conseguir identificar. Se você observar, tem um vav antes do resh, que vai aparecer para vocês um pontinho em cima desse vav. Esse vav nós chamamos de vav conjuntivo. Então a palavra mesmo que nós queríamos separar para a aula de hoje é a palavra que aparece depois do vav, que vai começar com esse resh, que vai ser o ruar ou ruach, como alguns falam. Essa é a palavra que diz respeito a espírito. A maioria das vezes ela é usada para espírito de Deus, mas também pode ser usada para espírito do homem. Vamos para a nossa próxima letra. A próxima letra é aquela letra confusa que pode ser trabalhada de duas formas, que nós chamamos de shin. Shin, quando ela vai ter um pontinho, vai aparecer o shin aí para vocês de um lado, primeiro, e depois vai aparecer desse outro lado o sim. Então o shin quando ela tem esse pontinho e o sim quando tem esse outro pontinho que também aparece aí para vocês. Quando for shin, a transliteração vai ser por um x, como em xícara. Já quando for sim, a transliteração vai ser por um s. E aqui temos que vamos recordar o que eu falei quando tem o tsad. O tsad, quando ele for transliterado pelo S, ele vai ter um pontinho de baixo justamente para diferenciar do sim, que também vai ser transliterado por um S. Por isso que muitos gramáticos escolhem transliterar o tsad não como um S, mas sim por um TS, principalmente para diferenciar do sim. Olhem essa palavra que vai aparecer para vocês aí na tela. Essa palavra é uma palavra famosa, eu quis escolher ela de início para falarmos sobre o shin. Essa palavra é a palavra shalom, e o texto é um texto de Gênesis 15:15. O versículo no português diz assim, é um texto que se refere a Abraão, uma promessa para os fins dos dias de Abraão, que diz assim, e tu irás a teus pais em paz, tu serás sepultado em boa velhice. E a palavra shalom aparece sublinhada. Novamente tem uma curiosidade, assim como eu falei do ruá ou ruach, que tinha um vav conjuntivo, aqui nós temos uma preposição, que é uma preposição com beit, se você se lembrar da aula que nós falamos sobre o beit, que tem um pontinho dentro, e o veit quando não tem o pontinho dentro. Aqui é um beit, que é usado como preposição. Essa preposição para se referir ao termo em. Então, aqui quando fala Beshalom, o B, esse Bzinho antes do Shalom, é a preposição que no português nós traduzimos como em. E o Shalom é a clássica palavra no hebraico, que a maioria de vocês devem conhecer, que é a palavra paz. Ah, professor, mas o Shalom pode ter outros significados? Pode, mas a maioria das vezes o significado vai ser paz mesmo, como a maioria das pessoas falam. Então a palavra que aparece para vocês aí é a palavra Shalom, que a transliteração vai ser transliterado por um SH e não simplesmente por um S. O shin é transliterado por um SH e o sim é transliterado apenas por um S. Para não deixar de diferenciar de forma mais ampla, eu trouxe também um texto que traz o sim. Olhem bem esse texto que aparece para vocês aí na tela. Também é um texto do livro de Gênesis, porém, capítulo 23, versículo 6. No português está escrito assim, ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra tua morta na melhor de nossas sepulturas. Aqui mais um texto se referindo a Abraão, se referindo à descendência de Abraão. E a palavra que eu queria separar é a palavra príncipe. E olha que legal, as últimas 3 palavras que eu trouxe, trazendo dentro de um texto bíblico, nem sempre é possível trazer um texto bíblico de uma letra, porque eu queria trabalhar muito com o livro de Gênesis, então separei trechos dentro do livro de Gênesis. Essa palavra grifada, somando-se, é uma palavra composta, ela também possui aí junto a si uma preposição, que é a preposição de, e essa palavra ela vai significar nesse. Só que nesse é junto com a preposição. Eu vou colocar um pontinho em cima dessa preposição, porque a palavra mesmo, esse, que é a palavra príncipe, ou si, simplesmente, essa palavra si, ela é a palavra príncipe, e não o conjunto nesse. Observem que
essa letrinha que está junto, que é um nun, essa letrinha que está junto aí do príncipe, ela tem um objetivo de ser a preposição. Na aula sobre preposição nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, que aí vai ter uma noção de construto, de absoluto ou de relação entre substantivos. Então a palavra que separamos para essa aula, para falar sobre o sim, diferenciá-lo do shin, observe uma coisa importante. O pontinho do sim, ele aparece no meu caso, né, do lado esquerdo, e no caso de quem está assistindo o vídeo, do lado direito. O que diferencia o sim do shin é simplesmente onde se posiciona esse ponto, que nós chamamos de ponto diacrítico. Então já falamos sobre o sim, já falamos sobre o shin. Falta falar sobre a nossa última consoante que aparece para vocês também aí na tela. É a consoante que pode ser chamada de tal ou de tav. Quando nós vamos transliterá-la, eu tenho que tomar um cuidado, porque existe o tete, ou teite, que também, quando vai ser transliterado, vai ser por um T. Mas se vocês recordarem da aula que nós falamos sobre o teite vai ser transliterado com um pontinho debaixo dele. Já o tav ou tal não vai ser transliterado com um pontinho debaixo dele. Professor, qual foi a palavra trazida para essa aula para falar sobre o tav? Não poderia deixar de falar dessa palavra, que é uma palavra importantíssima, vai aparecer para vocês o trecho bíblico também aí na tela. Novamente um trecho bíblico do livro de Gênesis, e esse trecho bíblico que está lá em Gênesis 26, eu separei o 26, o capítulo 26, versículo 5, diz assim: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A raiz dessa palavra, que é a palavra completa, vai ser, como vocês podem observar, está em cima da palavra em português, o minhas leis, é vetorotai. Só que vetorotai é uma palavra composta por um vav conjuntivo, e composta também por uma terminação para se referir à posse, minhas leis. O que eu queria destacar é que essa palavra composta, ela vem da famosa palavra Torá. Torá é a palavra lei, a lei hebraica, a famosa lei do povo de Israel. Então essa foi a nossa aula para falar sobre as últimas 6 consoantes hebraicas. Espero que vocês possam ter aprendido, possam ter entendido. Eu vou mostrar por último esse quadro para vocês aí, que é para a gente poder recordar todas as consoantes que estudamos na aula de hoje. Observem a primeira consoante, que é o tsad ou tsadik, e aí o significado de tsad muitos transliteram e traduzem como anzol. Depois nós falamos sobre o kof, para diferenciá-lo do kaf, que vai ser transliterado por o que de queijo. Muitos transliteram como fundo da agulha. E a palavra resh, que significa cabeça, é a palavra que dá nome à consoante resh, que vai ser transliterada por um R. Falamos ainda de 2 consoantes, que são consoantes que se confundem. O shin, que tem esse pontinho diacrífico desse lado, que aparece aí para vocês a demarcação, e o sim, que agora vai aparecer a demarcação em cima dele. O que diferencia é único e exclusivamente o lado onde esse ponto se encontra. Quando for shin, vai ser transliterado por x, quando for sim, vai ser transliterado por S. Lembrando da diferenciação dele para o tsad, que também pode ser transliterado por um S. E a última consoante foi a consoante tal ou tav. Observem que tem um pontinho dentro de uma dessas consoantes, de uma dessas representações da consoante tav, é porque algumas consoantes podem ou não aparecer com esse pontinho que nós chamamos de daguesh. Mas isso fica para a próxima aula. E o significado? O significado de shin ou sim é dente. E o significado da palavra tav ou tal é cruz. Aguardo vocês na próxima aula.